bem, nós começamos o nosso giro de informação. Primeiro quero repercutir a enquete da sexta-feira. Na sexta-feira nós fizemos uma enquete aqui, onde nós pedimos para você se você costuma utilizar chás ou outras formas naturais para tratar a saúde. A gente repercutiu isso aqui no programa, muitas pessoas passaram interagindo com a gente aqui nas nossas plataformas digitais, passando receitas, dizendo que usava determinado chá, determinada erva para determinada doença, enfim, e as pessoas participaram muito aqui da nossa programação e olha, 76,9%, ou seja, 77% das pessoas que participaram disseram que sim, que utilizam alguma forma de chá ou outra forma natural para tratar a sua saúde. Portanto, um grande percentual de pessoas que manifestaram aqui que utilizam então chás, ervas naturais, outras formas naturais para tratar a sua saúde. Muito obrigado aí para você que participou, interagiu com a gente na sexta-feira, tratando desse tema, desse assunto aqui no Repórter Cultura. Aí aconteceu no sábado o debate entre os candidatos à prefeitura de Timbó. Nós queremos também mais uma vez agradecer aí aos candidatos que fizeram um debate de nível, não aconteceu nenhum ataque pessoal, não foi necessário nenhuma intervenção no sentido de direito de resposta. Então, foi um debate de alto nível e os participantes aqui, mais uma vez, a gente agradece ao Douglas, agradece ao Flávio, agradece ao Tuti e toda a assessoria que também esteve por aqui pelo debate que aconteceu no sábado, a Rádio Cultura saindo na frente. E logo na sequência, no final do debate, nós lançamos uma enquete onde as pessoas puderam também opinar, dando a sua opinião a respeito de qual dos candidatos teve melhor desempenho neste primeiro debate. Teve uma grande participação dos ouvintes, dos internautas, e 68,2% disseram que foi o Douglas Marchetti que teve o melhor desempenho no debate deste sábado. 16,9% disseram que foi o Flávio Bussi e 14,8% disseram que foi o Tuti Vogt. São os nomes que eles utilizam aí nas suas campanhas, né? Douglas Marchetti, Flávio Bussi e Tuti Vogt. Então, 68,2% para o Douglas Marchetti. Opinião do nosso ouvinte, do internauta que acompanhou o debate aqui no Repórter Cultura, 16,9% para o Flávio e o Tuti com 14,8%. Lembrando que a Rádio Cultura saindo na frente, dando o pontapé inicial, mas é o início de campanha. Nós vamos ter mais um debate no próximo dia 28 de setembro, aqui entre os três candidatos à Prefeitura de Timbó, justamente naquela semana, naquele final de semana que antecede ao final de semana das eleições, 28 de setembro, portanto, tem um encontro marcado, você tem um encontro marcado aqui com a Rádio Cultura, novamente num sábado pela manhã, a gente fazendo o último debate antes das eleições com os candidatos à prefeitura aqui da cidade de Timbó. Nós teremos antes dessa data, nós teremos ainda dois debates, um debate com os candidatos da prefeitura lá de Rio dos Cedros e outro debate com os candidatos à prefeitura de Rodeio. No total, a Rádio Cultura estará promovendo 4 debates, portanto, 2 com os candidatos aqui da cidade de Timbó e um com Rodeio e um com Rio dos Cedros. E lembro também a você que o debate está na íntegra nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar aí no Facebook e pode acompanhar também no YouTube da Rádio Cultura. Pois é, falando em corrida eleitoral, nós vamos agora para a cidade de Rodeio, onde o Valcir e o Ney reeditam aí a disputa eleitoral. 4 anos após uma eleição acirrada, o Valcir Ferrari e o Ney Venturi voltam a se enfrentar na disputa pela prefeitura de Rodeio. Na última eleição, o Valcir venceu por uma margem estreita de apenas 180 votos. E agora, ambos os candidatos buscam consolidar seus eleitores com a ajuda de novos nomes para a vice-prefeitura. Valcir, que concorre pelo número 55, tem como candidato a vice o experiente Paulo Sérgio Billy, do PT, decano da Casa Legislativa de Rodeio. Billy traz ao time de Valcir uma longa trajetória política e um profundo conhecimento dos bastidores legislativos, o que pode ser um trunfo importante na busca por votos.
De outro lado, Ney Venturi, que concorre pelo número 15, escolheu o jovem vereador Lucas Noriler, do PL, como seu vice. Noriler, com seu perfil dinâmico e renovador, representa uma aposta na juventude e na inovação, buscando atrair o eleitorado que deseja mudança. A escolha dos vices pode ser decisiva nesta eleição, com Valcir apostando na experiência e Ney na renovação. Com o histórico de uma disputa apertada, a campanha em Rodeio promete ser novamente acirrada, com ambos os candidatos trabalhando intensamente para garantir o apoio necessário para vencer nas urnas. Pois é, começou, né? Começou efetivamente a campanha eleitoral, a gente já percebe isso pelas redes sociais também. E agora, então, até antes ali do dia 6 de outubro, os candidatos estão buscando o eleitor, voto a voto, especialmente nas cidades em que tem essa disputa mais acirrada. Mas eu creio que isso vai acontecer de maneira geral, pegando o Rodeio, pegando Rio dos Cedros, pegando também a própria cidade de Timbó aqui, pelo que a gente pôde acompanhar aí no sábado. Mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço aqui pro Sérgio Barreto, tá indo a Brasília, né, acompanhando aí a nossa programação. Um abraço, boa viagem pro Sérgio Barreto. Nós vamos dando sequência aqui com mais informação para você. Prazo para inscrições no programa Universidade Gratuita para o segundo semestre de 2024 começa nesta terça-feira, portanto amanhã. Os estudantes que quiserem aderir ao programa Universidade Gratuita no segundo semestre deste ano podem realizar as suas inscrições entre os dias 20 e 30 de agosto, fazer o seu cadastro no sistema e entregar os documentos comprobatórios na instituição de ensino superior em que está matriculado para análise e validação. Posteriormente, no dia 31 de agosto até o dia 10 de setembro, serão liberadas as consultas e impressão de cadastros aos estudantes. Caso haja necessidade de alteração ou correção dos dados informados na inscrição, os estudantes poderão fazê-los até o dia 11 e 12 de setembro até às 19 horas. Em caso de concessão, o estudante receberá um e-mail informando a homologação do benefício realizado pela instituição e deve realizar o aceite do contrato de assistência financeira estudantil. Depois, a assinatura do CAF por parte da Secretaria Estadual da Educação, o aluno receberá outro e-mail para que realize a assinatura dos recibos. Por fim, dia 21 de setembro até dia 31 de dezembro, o sistema estará aberto para consultas. Então, para quem aí está buscando inscrições no programa Universidade Gratuita para o segundo semestre desse ano, as inscrições abertas estão a partir de amanhã, terça-feira. Fique ligado. E sábado foi um dia de muito pesar aí para a comunicação brasileira, comunicação, televisão, em rádio, que o apresentador Cenoura Bravanel, que você conhece muito bem como Silvio Santos, faleceu aos 93 anos. O corpo do apresentador foi sepultado na manhã de ontem, domingo, no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. E a cerimônia foi restrita a amigos e a familiares. Em razão das tradições judaicas, não houve velório público. Esse pedido de privacidade também foi reforçado em vida pelo apresentador, que é filho de imigrantes judeus. Segundo a família de Silvio, ainda em vida, o apresentador afirmou que não queria ter sua imagem explorada após a morte. Em nota, a família informou. Ele pediu para que, assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu e nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer e assim a família fez. Silvio Santos deixa um legado, com certeza. Do nada construiu um império que é o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Não sem sombra de dúvidas, até esse momento a gente pode falar que era o maior comunicador do entretenimento no Brasil e certamente deixa um legado aí de não só da comunicação, mas também do empreendedorismo, porque criou aí uma empresa, né? Criou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, como a gente falou, do nada. Era o engraxate que virou o Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Então, realmente
tem aí uma lição por trás da vida também de Silvio Santos e tem algumas lições que ele deixa, inclusive ele deixou aí gravado em vídeo e alguns trechinhos aí só que a gente vai mostrar para você. Vamos acompanhar. Como é que a gente ganha dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. Bom, são algumas mensagens aí que o Silvio Santos deixa, um legado, né, Juliano? Com certeza, Odair. E também a história de vida dele, né? Você que pensa que às vezes não tem tempo para você atingir o seu sonho, para você correr atrás do que é seu, porque já passou a idade. O Silvio Santos fundou o SBT aos 50 anos de idade, ou seja, ele foi ter aí esse grande marco na vida dele aos 50 anos. Então também é uma prova de que nunca é tarde aí para você realizar seus sonhos, para você correr atrás dos seus objetivos. Muito bem. Silvio Santos deixa realmente aí um legado na comunicação brasileira, especialmente na comunicação de entretenimento, onde ele realmente é mestre, foi mestre. E deixa aí o SBT. E agora, logicamente, começam a ter aí as indagações de quem será o substituto do Silvio Santos no SBT. Já havia uma preparação do Celso Portiolli. É o que indica que o Celso Portiolli será naturalmente o substituto do Silvio Santos. A Patrícia Bravanel, uma das suas filhas, também estava se destacando ali, já estava sendo preparado. Na verdade, o Silvio Santos já estava começando aí, já faz tempo que começou essa preparação. Afinal, ele já estava aí, tinha passado já dos 90 anos, já estava com 93, e há 2 anos, mais ou menos, que ele já estava aí se afastando bastante, em função da idade, em função dos problemas de saúde que tinha, mas basicamente fez o que gostava aí até o final da vida, o Silvio Santos. E começou já um trabalho de preparação lá com a filha Patrícia, que se sai muito bem diante das telas aí de televisão, como apresentador de televisão, e o Celso Portiolli, que também pelo seu carisma, da mesma forma que o Silvio Santos tinha, está conduzindo aí os principais programas de entretenimento ali do SBT. Bem, agora vamos falar de Venezuela. Afinal, essa situação, esse imbróglio na Venezuela não tem fim. Protestos ao redor do mundo se opõem à fraude nas eleições da Venezuela. Protestos ao redor do mundo se opuseram à fraude nas eleições da Venezuela. Iniciadas no sábado, dia 17, as manifestações ocorreram em Nova York, Rio de Janeiro, Paris, Santiago, lá no Chile, Barcelona, na Espanha, Madrid, também na Espanha, Cidade do México e Caracas. O objetivo foi chamar a atenção internacional para a crise enfrentada pelo povo venezuelano em virtude da fraude cometida pelo ditador Nicolás Maduro. Os manifestantes também solicitaram apoio de governos estrangeiros a Edmundo González, candidato da oposição. Em Caracas, a líder da oposição, Maria Corina Machado, percorreu as ruas em um caminhão gritando coragem e liberdade. Diante de uma multidão, ela afirmou que era o momento de respeitar cada voto. Que o mundo e todos na Venezuela reconheçam que o presidente eleito é Edmundo González, declarou, recebendo aplausos de apoiadores. Vamos e viemos, ela é corajosa, né? Sair em cima de um caminhão, gritando coragem e liberdade com todo esse aparato militar que o Maduro tem por lá. Se é uma coisa que a oposição está tendo nesse momento por lá, é coragem. Inclusive, a população também.
Você lembra de uma entrevista que nós fizemos aqui com a Shakira e o seu esposo, que estão aqui na cidade de Timbó, e que eles diziam que essa é a diferença de outras ocasiões, que o povo, mesmo, não só os opositores, mas o povo também, mesmo sabendo de toda a perseguição, mesmo sabendo de todo o aparato militar que o Maduro tem em seu favor, todas as instituições sendo cooptadas lá pelo Maduro, mesmo assim a população está indo à rua se manifestar, querendo liberdade, querendo que o resultado das urnas seja respeitado. E por aqui no Brasil, a gente continua sendo anão diplomático. O Lula, nesse final de semana, falando aí que não há ditadura na Venezuela. O Lula e também o seu representante lá, o Celso Amorim, querendo novas eleições lá na Venezuela, uma situação que é ridícula, enfim, porque como se vai fazer uma nova eleição, ainda fazendo exigências a favor do Maduro com essas novas eleições, caso elas acontecessem, se todo o sistema está cooptado lá pelo Maduro, tanto a Justiça Eleitoral, como a Suprema Corte, como as forças militares e paramilitares lá na Venezuela. Então, o Brasil continua, né, nesse lenga-lenga para passar pano para o Maduro. E o antigo Twitter, fecha escritório no Brasil após Moraes ameaçar prender representante da empresa. A equipe de assuntos governamentais globais da rede social X, o antigo Twitter, anunciou neste sábado que vai encerrar as atividades do escritório da empresa no Brasil depois que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ameaçou prender a representante da instituição no país caso a rede social não cumpra decisões judiciais. Ao anunciar a medida, a rede social publicou um ofício sigiloso assinado por Moraes e disse que a responsabilidade pela saída da empresa do Brasil é exclusivamente do ministro. A rede social afirmou que o serviço segue disponível no país. Na publicação, o X diz que Moraes ameaçou o representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações, escreveu aí e também mostrou a rede social. Pois é, o Elon Musk continua afrontando o Alexandre de Moraes. Essa treta não é de hoje e vai longe pelo jeito. O X só fechando o escritório aqui no Brasil a princípio, ele continua no ar aqui no Brasil, mas só fechou o escritório por conta dessa ameaça de que o representante do antigo Twitter aqui no Brasil fosse preso aí pelo Alexandre de Moraes. E a situação do Alexandre de Moraes, apesar de a grande imprensa no Brasil estar passando pano pro Alexandre de Moraes, o próprio Supremo Tribunal Federal, o presidente, o Gilmar Mendes, estar passando pano. Quem não está passando muito pano lá é o Congresso, que desengavetou um projeto lá para retirar o poder monocrático dos ministros, depois que uma decisão aí mexeu no dinheiro das emendas parlamentares dos congressistas. Não tem nada a ver com o que está acontecendo ali com Alexandre de Moraes. Então essa afronta do Congresso ao STF não tem nada a ver a princípio com essa situação do Alexandre de Moraes. Mas a situação do Alexandre de Moraes é grave, por mais que não se fale nesses termos, o que aconteceu nesses processos aí a partir de 8 de janeiro é grave, na censura que começou a acontecer aí direcionada aqui no nosso país. Só vou para exemplificar para você, mais ou menos assim, de uma forma bem didática, o que está acontecendo. Vamos imaginar aqui uma situação entre eu e o Júlia, né? Não aconteceria na prática, né, entre pai e filho, mas vamos imaginar que não fosse pai e filho aqui, que estivesse acontecendo. Acontece um acidente de trânsito em que nós dois fomos envolvidos. E aí vai acontecer o julgamento sobre essa questão do acidente de trânsito. Só que acontece que eu sou o juiz. E aí, o que eu faço? Eu pego os meus assistentes e peço para eles
buscarem informações. Na verdade, eles são os meus juízes assistentes e eu também tenho poder sobre o perito que vai fazer a análise desse acidente. Eu não só tenho poder sobre esses assistentes, não só sobre o perito, mas eu peço para o perito, olha, eu talvez seja culpado do acidente, mas tu faz ali um laudo desse acidente para que o Julian seja o culpado, tá bom? Porque eu sou o juiz e eu vou dar a causa a meu favor. Mais ou menos isso, porque ele tem o poder lá sobre... Foi o que ele pediu, que os peritos lá naquela situação fizessem laudos de acordo com aquilo que ele já tinha julgado e só ia escrever esse julgamento. Então, imagina, eu sou o juiz, vou decidir sobre uma causa entre eu e o Julian, eu tenho poder sobre o perito e peço pro perito, escreve aí mais ou menos de acordo com o que eu tô te passando, e aí o Julian acaba sendo condenado em função do que o perito escreveu, não do que realmente aconteceu, mas do que eu pedi para que o perito escrevesse. Resumidamente, claro que com muito mais detalhes, é isso que a Folha de São Paulo relatou e delatou através dessas matérias que tem publicado e dessas conversas que tem publicado aí, e uma coisa que tem chocado determinados juristas, claro que não aquele grupo de juristas que está aí apoiando o governo federal, enfim, temos alguns apoiadores, temos a própria OAB, determinados grupos dentro da OAB que apoiam o governo federal, que são também militantes progressistas, militantes da esquerda. Para estes está tudo certo. Mas o que aconteceu aqui, se fosse em qualquer país sério e em que as instituições jurídicas e da justiça estivessem funcionando, Alexandre de Moraes já não seria mais juiz da Suprema Corte aqui do nosso país, certamente, se fosse um país sério. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você.